vamos falar de orquídeas e por isso não podemos estar num sítio melhor e com um convidado melhor. Estamos aqui em casa do José Santos, no orquidário dele, e agradeço, Zé, mais uma vez. Obrigado, eu. Hoje vamos falar das suas orquídeas, não é? Sim. Das suas plantas preferidas, e hoje vamos fazer uma coisa que é muito importante, que as pessoas gostam muito de fazer: dividir orquídeas. Sim, gostam muito de fazer e às vezes fazem sem ser saber. necessário. Sim, sem ser necessário, porque há orquídeas que não gostam de ser divididas. Então isso é importante. Demoram depois uns 2 ou 3 anos a voltar a florir, depois de serem mexidas. Por isso, então, só se for mesmo E necessário. como é que nós sabemos que é mesmo necessário? Depende do tipo de orquídea que é e se o vaso já estiver muito cheio. Que hoje vamos vamos dividir esta, que é uma angulocaste, um híbrido de licaste com anguloa, que não é o caso do vaso já estar muito cheio, mas neste caso elas gostam de ser divididas para ter mais espaço. E para florir mais, elas gostam de ser divididas. E este substrato, que é outra das razões também, é o substrato já estar velho. O substrato, passado uns 2 anos, começa-se a deteriorar. E em algumas orquídeas é importante mudar para um substrato novo. Mudar o substrato e aproveitar, se for o caso disso, para... E dividir. E este sim. aqui, vamos dividir Aqui a própria planta, não é? Sim, dividimos em duas, porque temos aqui vários pseudobulbos que já não têm folhas. Temos estes que têm folhas, que são os novos, estão a formar, e estes que já não iriam dar nada se ficassem nesta disposição. Como vamos cortá-los e dividi-los, e vamos dividir em 2 plantas, divide sempre com um mínimo de 3 bulbos, qualquer que seja a orquídea que tenha pseudobulbos. No mínimo 3 bulbos, aqui estão 4, 8, vamos fazer em princípio 4, 4 ou 3, 5, vamos ver depois como é que ela se divide depois de tirar do vaso. E este aqui vamos fazer outro tipo de divisão, não é? De divisão que podemos fazer, que é com este dendróbio a filo. Ele já tem vários filhotes a crescerem a meio, já estão enraizados. As raízes estão boas, porque quando têm as pontinhas verdes, como estas têm, estão boas e fortes. Por isso vamos tirar estes caikis, chama-se caikis, estes filhotes de orquídeas, e vamos fazer um novo vaso. Tem aqui outro também, aqui a meio. Vamos fazer um novo vaso. Portanto, vamos explicar vamos mostrar como é que se faz. Elas nunca as devemos dividir, por exemplo, quando estão em flor. Não, divide-se sempre a seguir à floração. Esta floriu em fevereiro, janeiro, fevereiro, e esta acabou a floração agora mesmo. No final da primavera. Está na altura de florir. Então vamos começar por essas, vamos aqui explicar, porque isto é de facto uma coisa que interessa muito a quem tem plantas, não é? Quem tem orquídeas. Sim. É saber quando e como as deve dividir. Ora, temos aqui então a planta, vemos aqui as raízes estão boas, com as pontinhas verdes, como eu estava a dizer ali naquele caso, e estão a crescer, estão em crescimento. E vamos então dividir, vamos tirar o substrato velho. E vamos soltamos as raízes todas? Sim, soltamos as raízes. E cortamos alguma parte? E cortamos algumas raízes também. Vamos deixar a planta quase nua de substrato mesmo, ou não? Para tirar. Sim, sim. E vamos ter aqui, esta é um pseudobulbo, era o mais velho, que já apodreceu, por isso retira-se também. E agora ajudamos aqui com a tesoura. Normalmente uma tesoura sempre de pontas finas, para bem chegar, afiada, não é? Que é para... chegar desinfetada, para chegar a sítios... Sim. Já está. Está um cortezinho. Faz um pequeno corte. E já está. Já está. Aproveita-se para limpar os pseudobulbos, tira-se mais estas coisas secas aqui, que acabam por... Também tem aqui, parece musgo, não é? Também tem aqui. Também tem, sim. Tem. Estas às vezes levam musgo. E nós vamos agora usar um substrato. Estas orquídeas são de interior, cá em Portugal. Sim. Normalmente cultivam-se no interior. Depende do sítio onde as pessoas vivem, mas sim, no interior. Elas gostam elas são plantas epífitas. O substrato da nutriz divide em terrestre, epífitas ou interior e exterior? Interior e exterior. Pronto, exterior são as terrestres. Exatamente, estas são de interior, não é? No fundo é o substrato, este que nós temos aqui. Então, se forem as ditas de exterior, é o outro substrato. Estou a fazer bem, eu não quero estragar.
Não. Pronto, estas como têm aqui, procura-se as raízes que têm estas pontinhas amarelas, são as mais recentes, por isso estas não se cortam. E se repararem aqui, este novo pseudobulbo em formação, já vem também aqui as raizinhas a nascer, que tenta-se manter, porque é aqui esta parte que vai crescer. Esta parte é a parte mais antiga da planta. Estas aqui parecem, só as vejo as verdinhas aqui em cima. Porque está o novo pseudobulbo ok, porque estas aqui aqui. estão, Sim, eu não quero estar a tirar uma parte que não... Retira-se aqui. Tudo. E esta planta vai florir já no próximo ano? Há Em princípio, não, esta sim. Depende também do tamanho do vaso que se coloca. Isso é importante. Qual é que é o tamanho? Não deve ser muito grande, não é? As pessoas têm tendência sempre a pô-las num vaso muito grande e depois têm às vezes, dificuldade em voltar a florir. Porque elas, só quando as raízes começam, só quando a planta começa a estar apertada dentro do vaso, é que ela vai florir outra vez. E tem aqui também as tais raízes novas, que estão aqui. Vê-se bem? Vê-se bem, as novas. Aqui, se quisermos, como estas têm mais raízes, podemos, como não têm raízes de pontas amarelinhas, pois não, estas não têm nada amarelo. Pode-se cortar um bocadinho. Assim mesmo, e vai, a parar. Sim, vai estimular também o crescimento de novas raízes. Estas aqui, esta é a parte mais antiga. Já está mesmo a precisar, não é? É a parte mais antiga também. De qualquer maneira, eu não gosto de cortar muito a raiz. Aqui já estão com pontas. Já estão com pontas secas. Não, aqui verdes. Pois estão, e já tem umas. Por isso, pronto, a planta está pronta a ser reenvasada. Agora. Sim. Tirar só esta parte que normalmente não temos acesso, mas agora que aproveita-se, não é? Aproveita-se. Temos que ter cuidado. Neste tipo de orquídeas temos que ter cuidado com as pontas, porque se raspamos a pele, ela corta mesmo. As pontas têm... É agressiva. É uma maneira de se defender dos predadores, que às vezes podem querer comer os... Eu já vi bastantes licastes quando fui ao Equador, quando fui à Costa Rica, e lá explicaram-me que estes evitam que os macacos e as comam. As venham aqui buscá-las. E vamos então agora reenvasá-las. Sim. E elas põem-se no meio, encostam-se mais assim, a um lado, não é? A parte mais velha, a parte mais nova é esta. Vamos deixar sempre espaço para voltar a crescer. Por isso, a parte mais antiga fica encostada. Normalmente, coloca-se sempre um bocado de... Podem fazer ao mesmo tempo, que é para esta. Eu vou prender. Põe-se assim uns 2 dedos primeiro, depois põe-se a planta. Vou fazer igual. Ou seja... E encosta-se. Esta parte mais antiga é que eu encosto aqui, qual é que é mais... É assim, não é? Porque a mais nova é esta. Esta é mais nova. Okay. Por isso esta parte é que fica mais encostada aqui. Exatamente. Depois é pôr casca de pinheiro, ou pôr o substrato para epífitas. Há quem também mistura outras coisas porque é difícil para uma marca fazer um substrato que dê para todas as orquídeas. Por isso, pode ser uma base, não é? É uma base e depois junta-se depois, podemos pôr musgo de esfagno, podemos pôr perlite, podemos pôr carvão, há várias coisas que se podem juntar. Isto pica mesmo, porque eu pus aqui o dedo e já me piquei. Pica. Será que eu estou a apertar muito ou pouco? Não, ela não pode e não deve bandear. Está um bocadinho mais. Por isso precisa de mais. Normalmente, quando se coloca depois, devemos regar bem, junto ao vaso, junto às partes fora do vaso, é que se apertam bem. Ok. Esta também já está. E agora devíamos regar, não era? E agora rega-se a seguir. Já temos aqui duas. Estas duas já estão divididas em 2 plantas prontas. Convém agora adubar e convém fazer uma boa rega. O substrato não está molhado. Estas plantas gostam de boas regas. E sol sem ser direto e muita luz, sim, não é? gosta de luz, mas tem sol direto e gosta de calor também, para florir. Vamos agora aqui à segunda maneira de dividir, não é? Sim, uma das coisas também importantes é deixar a identificação, especialmente para quem tem muitas.
como é o caso. Depois é difícil. Quem Então, só tem uma ou duas. esta de pendurar, seguro-me assim, assim, e a única coisa que se faz é retirar. Mesmo assim com a mão, os é assim filhotes. direto Pode ser, ou com a tesoura? ou Não para pode quem tem medo. Para não esgaçar, não é? O Zé já tem experiência, mas as pessoas em casa não podem não fazer tão bem. É melhor, se calhar, uma tesourinha afiada. Isto tem imensos filhotes. Isto, no fundo, são orquídeas bebés, não é? E a flor é exatamente igual à mãe. Esta também é originária de um bocadinho que me deram e que... Ok. Pronto. Ela tem tendência de cair, por isso nós colocamos num vaso suspenso, e estes pedacinhos também vamos colocar depois de maneira a que estejam também a cair e pomos depois esta para estrutura para pendurar. A maneira de colocar é exatamente a mesma, o substrato também é o mesmo aqui, neste caso também, para plantas, para plantas epífitas. Põe-se aqui e vamos dispor. Põe várias já no mesmo vaso. Sim, no mesmo vaso. Podíamos pôr só uma, o vaso vai ficar muito pobrezinho e vai demorar, assim vai demorar a... Quer que eu ponha? É. Aqui, só aqui um bocadinho. Aqui. E normalmente elas têm tendência a sair ou a cair. Por isso o que nós fazemos é, com um bocadinho de arame, fazemos para prender. E acabamos por prendê-las. Fazemos um grampezinho e prendemos. Elas ainda não estão enraizadas, não é? Sim, elas agora vão desenvolver a raiz e vão-se agarrar, mais. Aqui, um bocadinho mais pequeno. Nestas duas maiores, ou às vezes até podemos com um grampo só prender duas ao mesmo tempo. Vamos pôr um bocadinho mais de substrato. Agora, as folhas parece que estão viradas ao contrário, porque elas estavam penduradas ali, mas elas agora vão virar-se para a luz. Viram-se para a luz. É. E agora também é regar e fertilizar, não é? Exatamente. Fertilizar. Normalmente pode-se até colocar umas vitaminas. E qual é que é? Agora que elas não estão em flor, é também necessário adubar na mesma ou só mais quando estão no período da floração? Sim, porque há até adubos próprios só para o crescimento. Okay. Mas o adubo tem sempre a parte do nitrogênio, do azoto, que é importante para o desenvolvimento das raízes e da planta também, do crescimento da planta. E pronto, ficamos com uma plantinha nova. Que poderá florir, por acaso, este dendróbio é o dendróbio a filo, que dá flores ao longo das hastes e dá só depois de caírem as folhas, por isso normalmente elas caem as folhas no outono e depois dão as flores, como aconteceu com esta aqui. Estas partes que parece que estão secas, não estão secas, estão bem vivinhas e são elas que vão dar a flor ao longo destas... Na próxima estação, pseudobulbos. Sim, janeiro, fevereiro. Eu também tenho, é nessa altura que está em flor. Portanto, acho que se as pessoas têm que perceber se devem ou não dividi-las, sim, normalmente, à altura certa. Resumindo, é quando os vasos estão muito cheios ou quando é necessário substituir o substrato. Quando é necessário o substrato, retira-se só a planta, limpa-se um pouco, põe-se num vaso um bocadinho maior, para aí 2 dedos maior. E é só uma mudança de vaso e renovação do substrato. E depois substrato novo. Se for preciso, se for necessário dividir, ou se a planta vai beneficiar com a divisão, porque estavam aqui muitos pseudobulbos que estavam adormecidos e agora, depois de termos dividido em dois, eles vão despertar e vão ter novas plantas. Porque têm novas plantas, gemas, que estão adormecidas para crescer e para dar novas plantas e novas flores. José, obrigado. Isto foi aqui uma lição aqui com o especialista, por isso já sabe, se tem orquídeas para dividir, aproveite estes conhecimentos que o Zé nos deixou e que as suas orquídeas se multipliquem e continuem a dar muita flor.